Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, espaço de comentário das notícias do ponto de vista cristão. E obrigado pela sua audiência. Amanhã é o dia importante para nós em Portugal, é dia de eleições legislativas. Nós vamos eleger os deputados do Parlamento e desta forma também estaremos elegendo um novo governo, depois da queda do governo de minoria do Partido Socialista por causa da rejeição do seu orçamento. Do ponto de vista cristão, esta questão é uma questão muito importante. A Bíblia nos fala bastante a respeito da questão da autoridade, porque nós todos entendemos a existência de Deus e a sua autoridade suprema. E também entendemos que Deus deu ao homem autoridade sobre a criação. Por outro lado, a Bíblia também nos fala de que todas as pessoas que ocupam algum cargo de posição no mundo em que vivemos foram ali colocadas ou permitida a sua colocação pelo Senhor. Ou seja, mesmo quando nós olhamos para situações em que os governantes nos parecem muito maus, de alguma forma Deus permitiu que assim fosse. Nós nem sempre seremos capazes de entender porquê. O Senhor sabe, na sua sabedoria, Ele tem o controle da história. Então, esta é uma noção importante, porque o princípio bíblico é sempre o princípio da obediência e nunca da rebeldia. Nós somos autorizados, biblicamente falando, para nos rebelarmos contra autoridades que estão a fazer algo contrário à vontade de Deus. Então, nós poderemos até rejeitar a autoridade de alguém que nos manda fazer algo que é contrário àquilo que Deus nos mostra no seu texto sagrado. Então, se alguém nos manda mentir, isto é contrário à vontade de Deus. Se alguém nos manda roubar ou matar, estamos indo, esta autoridade quer que nós façamos algo contrário à vontade de Deus, temos biblicamente a autorização para não fazê-lo. No resto, nós somos chamados a obedecer às autoridades, mesmo que não as apreciemos. O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo ambos falaram sobre a necessidade do respeito das autoridades. Eles escreveram numa época em que o Império Romano dominava o mundo com mão de ferro e que o imperador era Nero, um indivíduo não conhecido por coisas boas, mas infelizmente pela sua sociopatia ou psicopatia, um indivíduo realmente que tinha muitos gestos de verdadeira loucura. Então, quando olhamos para esta questão, percebemos a responsabilidade que existe em cada um de nós. Como cristãos, devemos encarar a possibilidade do voto como responsabilidade. Esta é uma responsabilidade que nós temos. Muita gente depois fala mal, critica, etc. E depois nós perguntamos, ok, e quando houve eleições você votou? Não. Quem tem ganho as eleições em Portugal nas últimas muitas eleições? A abstenção. Nenhum partido ganhou a abstenção. Quando os partidos nos falam sobre a sua grande vitória e ganham com 30 e poucos %, lembrando que apenas metade das pessoas votaram, isto representa 15% da população. Ou seja, 15% da população tomou a decisão pela maioria. Porquê? Porque nós permitimos, porque nós ficamos em casa e achamos que não valia a pena o esforço de nos deslocarmos para votar. Então, a primeira coisa, a responsabilidade. Nós precisamos assumir que é um privilégio vivermos num contexto em que temos a liberdade de contribuir de alguma maneira. É pequenino, o meu voto é insignificante. Se toda a gente pensar assim, ninguém vota. O meu voto tem valor, eu tenho o direito de escolher, eu posso ir lá colocar o meu voto e desta maneira eu estou a participar. Terei de alguma forma mais autoridade depois para exigir, fazer queixas e comentários, porque eu, afinal de contas, participei no processo. Ao fazê-lo, eu devo fazê-lo com consciência. Infelizmente, um número significativo de pessoas que vai votar, e isto é mau, primeiro porque metade não vota, e depois, dentro dos que vão votar, muita gente vai votar sem ter noção verdadeira do que vai fazer. Você sabe o que é este partido ou estas pessoas a quem você vai dar o seu voto querem realmente fazer? Você tem consciência de quais são as suas propostas em termos de política? O que é que eles vão fazer em relação ao trabalho? O que é que eles pensam fazer em relação à saúde, à educação? O que é que eles pensam fazer em relação à situação das pessoas mais carentes? À questão da imigração? Qual é a posição deles em relação à eutanásia, ao aborto? Em relação à ideologia de género e tantas outras coisas que estão na ordem do dia. É importante você saber o que é que eles pensam, porque senão você dá hoje o seu voto e amanhã descobre que, afinal de contas, você votou em gente que colocou em prática coisas que você não concorda. Nós não vamos descobrir isso olhando apenas para a casca, olhando para a superfície, olhando apenas para, digamos, a cara da pessoa. Aquela pessoa parece-me simpática, eu gosto da maneira como ele se veste. Naquele debate ele até deu uma resposta muito boa. Era útil nós lermos um pouco daquilo que são as propostas de cada partido,
conhecermos um pouco melhor daquilo que são as opiniões que estão por trás destas pessoas, antes de nós colocarmos, de facto, o nosso voto. Entender que existem propostas concretas, existem prioridades em cada partido, existe uma ideologia por trás de todas as siglas. E nós, como cristãos, temos um princípio maior, que é sermos obedientes ao Senhor Jesus Cristo e seguirmos os princípios que nos são traduzidos da palavra de Deus, a revelação de Deus para nós. Então esta é a nossa base, é por aí que nós vamos nos guiar. Também devemos ter em conta que vivemos numa realidade em que a democracia foi endeusada. Hoje nós olhamos para a democracia como um bem em si. Não é obrigatoriamente. A voz do povo é a voz de Deus, diz um ditado. Se há um ditado errado, é esse. Porque muitas e muitas vezes a voz do povo fica bem distante da voz de Deus. A propósito, apenas lembrar, em termos de efemérides, mas pode ser útil nós termos esta noção. Amanhã vamos votar, é dia 30 de janeiro. Houve uma eleição que ficou famosa na história, e na história relativamente recente do nosso continente, o continente europeu. Eleição livre, eleição democrática, eleição que foi considerada justa e correta, ou seja, o povo teve autorização de votar em quem queria, de escolher quem queria e de colocar no poder quem achava que devia estar ali. E esta eleição famosa aconteceu no dia 30 de janeiro de 1933. Nesse dia, 30 de janeiro de 1933, os nossos vizinhos próximos aqui da Alemanha votaram para colocar no poder o partido nazista e colocar como chanceler o seu dirigente Adolf Hitler. Sim, Hitler não tomou o poder pela força, ele não impôs um golpe de Estado. O que é que o partido nazista fez depois que estava no poder em termos de controle dos mídias e de alteração na opinião pública alemã? Isso é outra história, mas a verdade é que eles chegam lá através de eleições. Eles ganham as eleições e eles estão legitimamente no poder. Eles são impulsados porque o povo alemão acreditou naquilo que era a sua proposta e aceitou a sua opinião. Isso deveria nos fazer pensar muito sobre democracia. Quando o povo tem a liberdade para escolher e escolhe desta maneira, devemos ficar a pensar se isto realmente é o melhor método. A história tem-nos mostrado, até de forma bastante recente, que há muitos povos no mundo que têm dificuldade em lidar com democracia e que apreciam historicamente e culturalmente uma pessoa com uma mão forte para governar. A Alemanha, na época da eleição de Hitler, vivia uma grande crise económica, a República de Weimar vivia, digamos, um sofrimento porque o povo alemão não estava acostumado à democracia, vinha da monarquia, estava acostumado a um Kaiser que era uma mão poderosa e firme, e quando ao fim da Primeira Guerra Mundial o Kaiser deixa o poder, abdica do seu poder, os alemães ficam sem saber o que esperar, não é? Inicialmente há uma grande festa porque a democracia chegou, mas depois não se sabe muito bem o que fazer com ela. E isto verifica-se em muitos lugares do mundo. Talvez possamos dizer que hoje verifica-se, de certo modo, na Rússia de Putin. Bem, amanhã temos que votar. Como cristãos, o que vamos fazer? Bem, nós não endeusamos a democracia e nem achamos que ela seja a solução para a humanidade. A solução para a humanidade está na solução para o nosso pecado. E a solução do nosso pecado está nos estarmos novamente ligados a Deus. E só podemos fazer isto através da obra de Jesus Cristo. Ele é Senhor e todo o joelho vai se dobrar diante dele. No entretanto, enquanto aqui vivemos, devemos ser o melhor possível cidadãos desta terra, apesar de estarmos aqui de passagem. Exercermos com responsabilidade o nosso direito, com consciência, escolhendo de acordo com aquilo que realmente é, digamos, as propostas e a ideologia por trás de cada partido, mas também levando este processo em oração. Que Deus tenha misericórdia de Portugal, que Deus tenha misericórdia do nosso povo, de tanta gente que está a viver em situação tão difícil e que o governo que vai sair destas eleições possa, de alguma forma, ter consciência e alguma humildade para permitir que seja Deus a dirigir. Bem-aventurada e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.